Bem, saudações. O meu nome é Samir Schneid, eu sou professor da cadeira de Semiologia aqui da Universidade Federal de Pelotas. A nossa apresentação hoje será sobre sinais vitais. Mas onde é que nós estamos? Antes do início da pandemia, havíamos conversado sobre o assunto entrevista médica e história clínica, o registro da história clínica. Então, conversávamos sobre a importância de saber ouvir, né, e de saber organizar a fala, a conversa com o doente num registro estruturado. Vocês agora estão indo para uma etapa de tomada de decisões. E, preferencialmente, nós gostaríamos de acertar essas decisões. Por isso, nós vamos precisar, além dos dados subjetivos, nós vamos precisar dos dados objetivos. E, dentre as informações objetivas, os sinais vitais, como o próprio nome está dizendo, são os dados, as informações mais importantes para apoio à tomada de decisão. Bom, do ponto de vista histórico, vamos assim selecionar dois sinais vitais. O pulso. O pulso, ele tem sido utilizado para o diagnóstico de morte há muitos séculos. Houve tempos em que a morte era diagnosticada pela ausência de movimento. Então, alguém se deu conta que as pessoas poderiam estar, por exemplo, em catalepsia, né, e serem enterradas vivas, né, e resolveu então ver pelo pulso. Né. Antes até as pessoas tentaram algumas ideias muito inteligentes, do tipo um cordão preso a um sino, um gongo, e se a pessoa então dentro do caixão se acordasse, né, ela poderia então ser salva pelo gongo. Né? Bom, então o pulso, a frequência cardíaca, a presença, a ausência do pulso é fundamental, mas a pressão arterial também é importante. Veja, a pressão arterial é, como nós a conhecemos, é um conceito relativamente recente. O, as primeiras registros de preocupação com pressão foram feitos na Inglaterra no século XVIII, quando um professor assim curioso com o fenômeno que acontecia com as árvores, onde a seiva por capilaridade, e ele não sabia, subia, né, pelos troncos, resolveu estudar a pressão arterial da femoral de uma égua e enfiar um cano de vidro com 2 metros de comprimento na femoral da égua e é claro, ele não fez isso, ele pediu para um aluno dele fazer, né? Então se viu que a pressão arterial da égua era de 1,20 m centímetros. Né? Ou pressão arterial interna, diretamente aferida, um conceito que nasceu. Mas é claro que, do ponto de vista prático, não tínhamos como sair por aí enfiando os canos de vidro nas artérias das pessoas. Então, no México, teve um engenheiro que auxiliava o imperador mexicano na época, era um alemão, ele inventou um manômetro, um instrumento para aferir a pressão, né, um manômetro, o relógio. Né? Na França, eu não me lembro agora o nome, mas teve também um pensador francês que decidiu usar, em vez de água, o mercúrio. Sendo o mercúrio mais denso, era mais fácil da gente ter uma coluna que fosse prática para ser utilizada. Né? E, então, um sujeito, um italiano chamado Rivit,
Rivet, que ele bolou uma forma indireta. Ele pegou o manômetro do alemão que morava no México, com a coluna de mercúrio do francês, e criou, vejam, por isso que a palavra é esfigmomanômetro, né? Esfigmo significa o pulso. Então, nós estamos utilizando um aparelho que serve para medir a pressão do pulso. Portanto, até este momento, nós tínhamos apenas a pressão sistólica. Né? Nós tínhamos apenas a pressão, a máxima. Né? Não se sabia da existência da, entre aspas, mínima, da diastólica. Né? Ok. Simultaneamente, em 1836, mais ou menos, na França, um sujeito chamado Laennec, né, René Laennec, inventou uma coisinha chamada estetoscópio. Né, e em Moscou, vejam só que viagem, né? Em Moscou, teve um sujeito que era um estudante, assim que nem vocês, um pouquinho mais adiantado, ele era médico residente de cirurgia, que então ele tinha, estava lá sentado em cima da mesa, o esfigmomanômetro do Rivet, e do outro lado ele tinha o estetoscópio do Laennec. E ele, naquela época as pessoas tinham uma curiosidade impressionante, né? E aliás isso é o que vai também fazendo a ciência se movimentar, né? Ele assim, mas e se eu utilizar esse esfigmomanômetro e colocar esse estetoscópio sobre a artéria do braço, a braquial, e vamos ver, surgiram aí uns ruídos que poderiam marcar, definir a máxima e a mínima, né? A sistólica e a diastólica. Né? Então, vou deixar em suspense. Mais tarde vocês vão descobrir o nome desse senhor, obviamente é um nome russo, né? E vocês já ouviram falar nele e ouvirão muito até o fim das suas histórias profissionais, né? Muito bem. Vejam, esse assunto ele é tão importante que vocês precisam não só aprender sobre sinais vitais, mas vocês precisam também aprender a ter confiança naquilo que vocês estão aferindo nos doentes. Por quê? Tem uma publicação, um colega médico que estava se aposentando nos Estados Unidos e ele levou uma questão na cabeça dele até aquele momento quando ele decidiu escrever uma carta para o New England, The New England Journal of Medicine, uma das melhores publicações médicas do mundo, tá? Relatando um fato que acontecera na época que ele era vocês. Tá? Ele era um estudante de medicina, estava acompanhando um médico residente que atendia um senhor no hospital com uma dor torácica muito importante, tá? Uma dor torácica. Neste caso não era um desconforto no peito, né, como eu gosto de falar, né? Era uma dor torácica. Né? E olha, ele escreve então essa carta relatando o que aconteceu. O colega estava ali conversando e examinando, era uma emergência, o paciente estava suando muito mal, com muita dor, e ele pede para o estudante, vê a pressão arterial para mim aí, faz favor, no braço dele, né? E ele foi lá e viu, e é 140 por 80. Então tá, então agora, faz favor, vê a pressão arterial no outro braço. Ele já não entendeu muito bem o que estava acontecendo. E é normal que vocês não entendam, né? Mas vocês precisam viver, gravar, refletir, estudar e viver, gravar, refletir, estudar novamente. É o ciclo de Kolbe do aprendizado, né? Ou a forma de aprender reflexiva da prática do Donald Schoen, que as pessoas, os adultos norte-americanos seguem muito a teoria de aprendizagem do Donald Schoen. Né? É a prática reflexiva. Você precisa refletir sobre a prática de vocês. Não importa. Não entendeu agora. Vai lá e faz. Né? E ele não entendia o que estava acontecendo. Não ouvia som nenhum. Bom, quando a gente não ouve som nenhum, a gente pega o estetoscópio, vira ele para um lado para o outro, para ver se não está
ver se está funcionando, bate, né? Escutou, o estetoscópio estava bom, né? Mas o que, que pode estar acontecendo, por amor de Deus, né? Colocou o esfígma, colocou o esteto, insuflou de novo, não havia nada. E o residente, e ele conta isso, né? Lógico, até talvez com um pouco de sentimento de culpa, mas com a vontade de compartilhar um evento com os colegas, para que os colegas. Esta é a essência da medicina. Né? É a gente passar por cima das nossas vergonhas, das nossas culpas, dos nossos erros, em prol do bem comum em relação aos pacientes, ao sofrimento das pessoas. Né? Então está lá ele escrevendo, né? E aí o residente pergunta para ele já passando tanto tempo, né? O residente pergunta para ele, mas afinal, qual é a pressão arterial no braço esquerdo? E ele, 140 por 80. Compreende? É? Então, eu gosto de deixar os casos em suspense. Né? Quem quiser saber, quem souber sabe, e quem não sabe, se quiser saber, porque tem os que não sabem e também não querem saber, né? Mas se quiserem saber, entrem depois no fórum e perguntem. Né? Perguntem que eu conto para vocês qual é o diagnóstico e explico o que, que aconteceu aí. Mas é importante que vocês percebam o quanto esta aula é relevante e, além de saber, vocês precisam confiar no que vocês estão fazendo. Para confiar no que se está fazendo, nós precisamos estudar em lugar certo. Quem sabe qual é o lugar certo para estudar, se é que sabe alguma coisa, esta coisa é o que o professor sabe. Tá? E eu vou dizer para vocês, para estudar esse assunto, vocês estudem por aqui. Tá? Estudem pelo livro da enfermeira Barbara Bates, estudem pelo vídeo do New England, esse vídeo que está ali, né? É só colocar aquilo ali no Google que vocês vão assistir o vídeo depois em casa. Bom, esse vídeo a gente vai passar também. Tá? Ele está em inglês. Sim, está em inglês. Tá? Fala inglês? Ótimo. Não falo, não entendo nada de inglês, não tem problema. Vamos acompanhar o vídeo, porque tem os sons que a gente precisa escutar ali, tem a técnica de fazer que é muito visual. Tá? E vamos estudar inglês. Né? Bem, e o Porto? Tem o livro do professor Porto, lá de Goiás, um livro nacional, um livro brasileiro, e que neste caso é fundamental para nós, porque a temperatura axilar o norte-americano não usa. Né? Na Inglaterra eles usam, né? Mas o americano não usa a temperatura axilar. E nós usamos muito e vamos continuar usando, e não tem problema. É menos acurada, mas não tem problema. Nós vamos usar a temperatura axilar, só que as referências que nós vamos utilizar são as nossas, né? Nós entendemos mais do que tem em princípio de temperatura axilar do que o povo da América do Norte. Tá bem? Então, pessoal, vamos indo adiante. Então, lá de 1907, do início do século XX, né, nós temos, como havíamos comentado, nós temos um século, praticamente um século, 113 anos, né, de conhecimento como nós entendemos da pressão arterial aferida pelo método indireto. Então, o que nós vamos estar trabalhando nessa aula é o método indireto de aferir a pressão arterial. Vocês, então, estão observando aqui na imagem, vamos pegar o meu laserzinho, só um pouquinho, pegamos o apontador laser, tá? Ó, o manguito do esfigmomanômetro, que vocês então já conhecem, né? A descoberta do Rivet. Aqui está o manômetro, a descoberta do alemão, que eu não sei o nome. Aqui está o estetoscópio, a descoberta do Laennec, na França. E aqui está vocês. Né? Então, veja, não tem por que ficar assim. A gente fica, eu entendo, nervoso, né? Mas não tem por quê, olha só. Né? É bem simples. Tem que colocar o esfigmo na altura. E aqui vem uma questão muito importante na altura do coração. Né? Uma questão muito importante. A gente pode aferir a pressão arterial na rua, numa pessoa que foi, sei lá, atropelada e sangrou muito, levou vários disparos por arma de fogo, tu quer ver se ela está hipotensa ou não, enfim, né?
E nesse momento, o objetivo de aferir a pressão arterial é verificar se a pessoa está em estado de choque, se ela está extremamente hipotensa. É uma coisa momentânea, né, instantânea, daquele contexto. Por outro lado, vejam bem a importância da diferença. O dia que vocês estiverem no consultório de vocês, saíram da faculdade, se formaram, vem um senhor de 48 anos consultar com vocês porque na família dele o pai faleceu com pressão arterial alta, com infarto, não sei o quê, e ele quer saber como é que está a pressão arterial dele para ter uma ideia, uma estimativa do risco cardiovascular que ele tem para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Né? Então, notem a diferença. Né? É óbvio que no asfalto vocês não vão colocar essa pessoa sentada com as pernas apoiadas no chão, com não sei o que, toda a técnica para fazer, nem terão condições de fazer isso. Né? Mas, no consultório, quando o objetivo for esse, estimar risco cardiovascular, vocês terão que utilizar a técnica que foi utilizada nos estudos os estudos de cohort, que acompanharam pacientes durante 50 anos e correlacionaram os níveis tensionais lá em 1958, né, com o AVC, o infarto, em 1982, enfim, entende? Vocês vão ter que usar as técnicas que eles usaram se vocês quiserem aplicar as conclusões que eles chegaram. É assim que funciona, tá bom? Então, por isso é que tem todo esse regramento, né? Mas, total, além do regramento, tem uma outra questão importante que vocês têm que cuidar. Nas senhoras que foram mastectomizadas, especialmente aquelas que sofreram mastectomia, é retirada da mama, né? Por câncer. Especialmente aquelas que sofreram também o esvaziamento ganglionar, quando o cirurgião retira os gânglios para evitar uma metástase, né? Essas pessoas têm, às vezes, têm o braço inchado, às vezes o braço não está inchado, mas o fato é que se ela contar, e tu tem que perguntar, né, que foi mastectomizada, a gente não vai aferir a pressão naquele braço, tá? A gente evita, né, risco, sei lá, de infecção, enfim. Bom, e quando a pessoa é um paciente renal crônico, um paciente que tem insuficiência renal crônica e que está em programa de hemodiálise, né, ele tem uma fístula. Fístula é uma das cirurgias mais bonitas que vocês podem acompanhar um cirurgião vascular fazer, né? Uma cirurgia muito delicada, muito bonita de se ver, muito técnica, né? Então agora vocês imaginam, o sujeito levou ali 2 horas para fazer aquela fístula, nem sempre dá certo, enfim, aquela deu certo, né? Aí vai lá o Samir, né, estudante de medicina, terceiro, quarto semestre, coloca o esfigmomanômetro em cima do braço onde está aquela fístula. Não, tá bom? Então são alguns cuidados assim que vocês precisam ter, tá bom? Bem, vamos adiante. Hoje em dia, nós temos outros recursos, além do método que será ensinado para vocês, que é o método indireto auscultatório. Existe, por exemplo, esse é um método que se usa também em consultório, oscilométrico, tá? É um método automático e que afere a pressão até com uma acurácia, né? Melhor do que a nossa com o estetoscópio. Também os doentes compram os aparelhos e verificam em casa. São aparelhos domésticos para aferir por conta própria, automáticos, né, a pressão arterial. Todos são importantes, todos são interessantes, tá? Especialmente este, que é chamada AMAPA, tá? AMAPA, a monitoração ambulatorial da pressão arterial. Um aparelho que automaticamente vai insuflando o manguito de hora em hora, e isso vai ficando registrado num HDzinho, um computadorzinho que grava, né? E que depois vai ser analisado, e que é um recurso muito interessante naqueles pacientes que têm o que a gente chama de é, white coat hypertension, a hipertensão do casaco branco, do jaleco, né? Então a pessoa vê o médico, ela fica nervosa,
bota o braço em cima da mesa, tu vai ver a pressão é 170 por 100. Ela sai dali, senta lá fora, enfim, né, vai para casa. Esse aparelho liga, vai ver a pressão dele é 110 por 80. Então, na verdade, não é um hipertenso. Tá? E tem mais um recurso também que vocês estão observando, ele vê durante o sono, né? E aí tem a questão, é uma coisa que eles chamam de descenso noturno. As pessoas têm que fazer uma diminuição da pressão arterial enquanto dormem. Se isso não está acontecendo, tem algum problema. Já está isto, eles já têm dados, então, relacionando a ausência do descenso noturno com risco cardiovascular aumentado. Tá? São as coisas da modernidade e são muito bem-vindas. Eis o esfigmomanômetro. Tá? O manguito, que na verdade nós temos aqui a bolsa de borracha. A bolsa de borracha ela está aqui dentro, tá? Vocês estão vendo? Ela está ligadinho aqui, ó. Tá? Tanto a perinha com a válvula quanto o manômetro ele está ligado a uma bolsa de borracha que está aqui dentro. E isso tudo aqui então é o que vai ser colocado. Esse é o manguito, né? E isso tudo aqui vai ser colocado no braço da pessoa. Tem uma flechinha que está do outro lado, tá no verso desta parte, e que deve cair dentro desta faixa, né? Tá? Se ela estiver caindo fora desta faixa, o braço é grande demais ou o braço é pequeno demais, e aí nós teremos que utilizar um esfigmomanômetro com um manguito de tamanho diferente. Tá? O manguito, é, o manguito, vamos dizer assim, ó, o manguito ele tem, perdão, o manguito ele deve ter 12 centímetros por 23 de comprimento. 12 de largura por 23 de comprimento. Tá? Isso aqui é interessante da gente saber. O manguito padrão. Agora, uma pessoa muito obesa, a gente vai ter que usar um manguito com uma largura maior. Um braço muito grande vai ter uma largura maior. Tá? Em pediatria, se usa manguitos com tamanhos menores. Né? Porque o que acontece? Se eu dar um braço muito grande, vocês terão que comprimir todo o braço e também a camada de gordura do subcutâneo, até comprimir a artéria, até fechar a artéria braquial. Então, a pressão arterial que vocês estarão vendo aqui, ela estaria falseada para mais, tá? A menos que a gente use um manguito com tamanho maior. Ou que a gente faça uma espécie de, abre aspas, gambiarra, fecha aspas. Tem uma publicação no Lancet, que é outra revista médica muito importante, as duas eu acho mais relevantes, né? O New England nos Estados Unidos e o Lancet na Europa, né? O Lancet publica em 72 uma tabela que faz uma correlação, então, entre a circunferência medida do braço com o uso de uma fita métrica e o valor da sistólica. Ele compensa, né, corrigindo naturalmente, se o braço for maior, para um valor menor. Veja, a gente fecha a válvula, começa a insuflar o manguito, a bolsa de borracha vai enchendo, enchendo, vai apertando, 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 até que a artéria é ocluída. Quando a artéria está ocluída, nós temos o silêncio. Na medida que a gente vai soltando, tem um determinado ponto em que começa o som. É a sistólica. Na verdade, nós estamos auscultando atentamente, nós estamos diminuindo lentamente, e aí a gente, esvaziando lentamente o manguito, a gente percebe o primeiro batimento e no segundo batimento, segundo som, no segundo ruído, nós já vamos ver ruído de quem, né? Nós temos a marca no manômetro, por isso a gente tem que estar bem de frente para o manômetro. Tá? Então, olha só, vamos entender uma coisa do ponto de vista físico. O braço precisa estar na altura do coração.
o mesmo plano horizontal, né, em relação ao coração. O manômetro, o relógio, tem que estar de frente para vocês não enxergarem envesado, né? Mas esse manômetro, ele pode estar para baixo, para cima, na altura, onde ele quiser estar. Isto fisicamente não vai fazer diferença, tá bem? E aqui começam então os tais ruídos e a gente segue descomprimindo, descomprimindo, descomprimindo. Eles ficam mais fortes, eles vão mudando de tonalidade, ficam mais agudos, ficam mais graves, até que eles desaparecem, tá? Então, quando some o som, a gente tem a pressão diastólica. Ali a gente tem que anotar, a gente tem a pressão diastólica. A gente ainda continua, pelo menos por uns 10 milímetros, auscultando atentamente e baixando devagarinho, e depois a gente pode esvaziar até o zero. Tá? Antes de fazermos a determinação da pressão arterial daquele ser humano de forma indireta, utilizando o método auscultatório, que nos dará sistólica e diastólica, nós fazemos uma estimativa da pressão arterial sistólica, não tem diastólica aqui, pelo pulso, tá? Fazendo a técnica que o Rivet usava, então, lá na Itália, né? Tem o manguito, tem o manômetro, não tem esteto, mas tem o pulso. Tá? Então, se a gente for insuflando o manguito e palpando o pulso, tem um momento, em torno de 120, né, vamos dizer, em que o pulso para de pulsar. O pulso não pulsa, o pulso para de pulsar. Né? Quando o pulso para de pulsar, né, isto nos dá uma ideia da pressão sistólica. Se a gente quiser, por exemplo, lá no asfalto, né, cachorro latindo, sirene, não está dando para escutar nem para auscultar com o estetoscópio os sons. Mas a gente pode palpar o pulso. Agora, se a gente quiser uma estimativa um pouquinho mais precisa desta pressão de pulso, dessa sistólica, que na verdade é o que nos interessa naquele cenário, a gente tem que insuflar, passar pelo ponto em que desapareceu e ir desinsuflando. Porque quando voltar, aí é que está a marca da pressão do pulso. Então, eu adoro essa coisa de respeitar as palavras, né? Veja, existe a pressão do pulso, que é isso que a gente falou, e existe a pressão de pulso, que é uma outra expressãozinha, né? Mas que se refere a uma coisa diferente. A pressão de pulso é, digamos, observem essa imagem, né? Vocês têm, né? Tem o meu cursorzinho está aparecendo para vocês. Olha aqui. 200 é a sistólica e digamos que 100 é a diastólica. A pressão de pulso neste cenário é 100, compreende? 200 menos 100 milímetros de mercúrio. É a diferença da sistólica pela diastólica. Tá? Ok, mas essa imagem, ela está aqui para comentarmos uma outra questão. Nós devemos fazer esta avaliação palpatória antes da auscultatória, porque, eventualmente, especialmente em idosos, e especialmente naqueles idosos que têm uma doença chamada doença aterosclerótica, tá? Ateros em grego quer dizer mingau, né? E escleros endurecido, né? Então, assim, ó, as pessoas que têm aterosclerose, elas têm um endurecimento causado pela formação de placas gordurosas na camada média das suas artérias, tá? Então, essas pessoas têm as artérias endurecidas. Então, pode acontecer que essas pessoas apresentem uma coisa chamada o intervalo auscultatório ou gap auscultatório.
Tá? O que é o tal do intervalo auscultatório? É assim, ó. Vejam, se vocês tivessem insuflado o manguito de vocês até 160 e começassem a desinsuflar, vocês não palparam o pulso, compreende? Ah, vão até 160 e começam a insuflar. Vocês iriam supor que a sistólica desse doente é 150 e a diastólica, vocês estariam estimando de uma forma equivocada a verdadeira pressão sistólica. Por isto, nós devemos pegar o pulso e insuflar, 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 até que o pulso desapareça. Tá? Bom, aí a gente coloca 230, coloca 30 milímetros de mercúrio acima e começa a desinsuflar lentamente, que nós vamos auscultar aqui a verdadeira sistólica. Depois vai parar, nós não vamos concluir que aqui é a diastólica, nós vamos seguir baixando devagarinho, 2 milímetros de mercúrio por segundo, até que começa novamente e depois vai terminar aqui. E aqui a gente então identificou o gap auscultatório. Tá? Existe um sinal chamado sinal de Osler, que é um sinalzinho interessante. Enquanto vocês estão palpando o pulso radial desse paciente, vocês começam a insuflar, 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 insuflar. Tem um momento em que o pulso desaparece. Perceberam? Aqui o pulso vai parar de ser palpável. Não se palpa mais o pulso. Se for em vocês, ao mesmo tempo que para o pulso, some a artéria. Não se sente mais a artéria. Tá? Porque, naturalmente, vocês jovens, saudáveis, né, não têm doença aterosclerótica. Entretanto, um vovô de 80 anos, né, com doença aterosclerótica, pode acontecer do pulso desaparecer e a artéria continuar, o caninho endurecido, continuar sendo palpável. Então, obviamente, o sinal de Osler é um sinal de doença aterosclerótica e, por sua vez, ele pode estar relacionado com o gap auscultatório, o que é extremamente lógico da gente imaginar. Se a artéria tiver endurecida por placas de ateroma, vai ser muito mais difícil da gente comprimir essa artéria, né, com o manguito, e quando consegue comprimir, naturalmente a artéria pode continuar palpável porque ela está endurecida. E na medida em que a gente for abrindo, né, pode acontecer de começar os ruídos e depois eles desaparecerem, né, porque ela ficou naquele segmento em que ela está mais endurecida, né, e a gente não ouve os sons. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o posicionamento do estetoscópio. Ela está utilizando a campânula. Por quê? É uma questão racional. É por dois motivos. Em primeiro, porque os ruídos são mais graves, de tonalidade mais baixa. E a campânula, fisicamente falando, seleciona sons mais graves, de tonalidade mais baixa. Então, naturalmente, por uma questão racional, é preferível utilizar a campânula bem localizada, quando a gente consegue palpar a artéria braquial. Às vezes a gente não consegue, então tá, tudo bem, usa o diafragma, não conseguiu palpar. Mas se tu conseguir palpar e identificar a braquial, bota a campânula ali em cima que tu tens uma chance de ouvir melhor. Mas tem um outro motivo, né, que confesso que eu nunca consegui assim, tempo para olhar os estudos originais e ver a técnica que eles usaram lá em Framingham, no pós-guerra, né? Foi onde começou os estudos de pressão arterial, né? Para ver se eles usaram a campânula. Mas eu suponho, que provavelmente foi isso que eles fizeram. E se eles usaram a campânula, e hoje eu quero aplicar as conclusões a que eles chegaram,
eu também deveria usar a campânula. Tá? Aqui está a perinha, aqui tem uma válvula que a gente gira para um lado ela fecha, gira para o outro ela abre. Aqui tem o relógio, que é o manômetro. Tá? Aqui está posicionado, aqui tem uma flechinha. Aquela flechinha tem que ficar em cima da artéria que vocês palparam. Tá? Bom, eu acho que agora tem um vídeo, vamos ver. Não, ainda não é o vídeo. O vídeo é o próximo slide. Bom, então aqui vocês estão vendo, né? Pressão arterial média calculada, não com o catéter colocado dentro da artéria, que daí nós temos o método direto, é a PAM na UTI. Aqui a PAM calculada é a sistólica, esta é uma das fórmulas para se calcular a PAM. Em pediatria tem outra, enfim. Assim, para adultos, pega-se a sistólica, soma com 2 vezes a diastólica, divide por 3. Vai nos dar uma estimativa do adulto saudável em torno de 70 a 105 milímetros de mercúrio. Tá? De onde que eu tirei isso? Do UpToDate, que é outra excelente referência. Tá bem? Agora nós vamos ver um videozinho onde eu gostaria que vocês colocassem fones de ouvido, porque o som, a qualidade do som é fundamental, perdão, para a gente poder compreender melhor essa questão dos ruídos, que ele vai falar o nome de quem é que é o ruído de quem, tá bem? Então, bom, então... This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Então, coloquem os fones. Eu tirei a câmera, né, para vocês poderem acompanhar melhor o vídeo, né? E a gente vai comentando, né? Evaluation of blood pressure is essential in assessing cardiovascular health. It is used in screening for hypertension and for monitoring the effectiveness of treatment in patients with established hypertension. In the routine outpatient setting, blood pressure is measured indirectly. Thus, it is important that proper techniques be used in order to produce consistent and reliable readings. In adults, a normal blood pressure is less than 120 millimeters of mercury for systolic and less than 80 millimeters of mercury for diastolic blood pressure. Higher levels are classified as prehypertensive asystolic blood pressure between 120 and 139 millimeters of mercury and a diastolic blood pressure between 80 and 89 millimeters of mercury. Hypertension is defined as a systolic blood pressure greater than 140 millimeters of mercury or greater than 90 millimeters of mercury diastolic measurement. The purpose of this video is to demonstrate the appropriate technique for the indirect measurement of blood pressure in adults. Blood pressure should be assessed at each office visit. The equipment necessary for measuring blood pressure includes a stethoscope. The stethoscope should have tubing of sufficient length for the clinician to hear Korotkov sounds while viewing the manometer. The bell side of the stethoscope should be used as it permits better auscultation of Korotkov sounds. A sphygmomanometer consisting of a blood pressure cuff containing a distensible bladder, a rubber bulb, and an adjustable valve, as well as flexible tubing. Finally, a manometer that documents the level of pressure within the cuff. Each part of the sphygmomanometer should be examined on a regular basis. The needle on an aneroid manometer should rest at 0 before and after measuring blood pressure. Aneroid manometers should have scheduled recalibration at least every 6 months. Concerns over the toxicity and environmental impact of mercury have led many institutions to use aneroid manometers exclusively. The steps required for accurate indirect measurement of blood pressure are identical whether using an aneroid or mercury manometer. Correct positioning of the patient is essential to accurately measure blood pressure. The patient's back and legs should be supported, with legs uncrossed and feet resting on a firm surface. The patient's arms should be bare to the shoulder. The arm should be supported at heart level. The manometer should be at the eye level of the healthcare practitioner. A common error in taking blood pressure is the use of an improperly fitted cuff. Selection of an appropriately sized cuff requires assessment of the arm circumference. The midpoint position is determined by measuring the distance between the olecranon and acromion processes. The arm circumference is then measured at the midpoint.
Once the arm circumference has been determined, the appropriate size cuff can be selected. Cuffs typically are marked with acceptable sizing indicators to facilitate proper fitting. However, it is more important to use a cuff that is appropriately sized for the arm. To assist in selecting the appropriate size, cuffs should be marked with an index line that runs perpendicular to the length of the cuff and a range line that runs parallel to the length of the cuff. The index line should fall within the range line when the cuff is secured to the upper arm. The cuff should be applied 2 centimeters above the crease of the elbow. It should fit snugly, but still allow 2 finger widths under the cuff. Next, find the brachial artery, which is palpable approximately 4 to 5 centimeters from the medial epicondyle on the anterior surface of the elbow. Place the stethoscope lightly against the skin over the brachial artery. There should be appropriate pressure to ensure good sound transmission. The stethoscope should not be in contact with clothing or with the cuff. Inflating the cuff to some arbitrary level runs the risk of excessive overinflation. To avoid this, determine the measurement of the pulse obliteration pressure. Rapidly inflate the cuff to 80 millimeters of mercury while palpating the radial artery pulse. Continue to inflate in 10 millimeter of mercury increments, taking note of the reading at which the pulse disappears. Then deflate the cuff at a rate of 2 millimeters of mercury per second, noting when the pulse reappears. Once the pulse obliteration pressure is determined, you are ready to measure the blood pressure. Inflate the cuff to a level 20 to 30 millimeters of mercury above the pulse obliteration pressure. Then, deflate the cuff at a rate of approximately 2 millimeters of mercury per second while listening for sounds. As the pressure in the cuff is decreased, blood flow in the brachial artery increases, creating turbulence, which generates Korotkoff sounds. Phase 1 sounds are clear, repetitive tapping sounds that coincide with reappearance of a palpable radial or brachial pulse. The onset of Phase 1 sounds are equivalent to the systolic blood pressure. Phase 2 sounds are audible murmurs in the tapping sounds. Phase 3 and 4 sounds are muted changes in the tapping sounds that occur as the pressure measurement approaches the diastolic pressure, usually within 10 millimeters of mercury of true diastolic pressure. Phase 5 sound is not really a sound, but rather is the level at which sounds disappear. Phase 5 indicates the diastolic blood pressure. To ensure that diastole has been reached, the cuff pressure should continue to be deflated for an additional 10 millimeters of mercury beyond the 5th Korotkoff sound. You should measure the blood pressure twice at a minimum, waiting at least 1 minute between readings. The average of the measurements should be recorded. In the following example, the patient's blood pressure is 116 over 90 millimeters of mercury. You will hear nothing until the first Korotkoff sound appears at 116 millimeters of mercury. The various phases of Korotkoff sounds will be heard until their disappearance at 90 millimeters of mercury. An auscultatory gap is defined as the intermittent disappearance of the initial Korotkoff sounds after their first appearance. This phenomenon can lead to underestimation of systolic blood pressure. Obtaining the pulse obliteration pressure can be helpful in avoiding incorrect measurement. In the following example, the systolic blood pressure will be heard at 162 millimeters of mercury, followed by an absence of sounds for 4 millimeters of mercury, after which they will reappear.
Certain conditions may complicate blood pressure measurement or interpretation. In such settings, decreasing the rate of deflation and averaging several readings may improve accuracy. Observer bias is usually the most common error that occurs in blood pressure measurements. It occurs because practitioners often show digit preference and/or rounding of the terminal digit. When two people use the same correct technique for measuring blood pressure, there should be little inter-observer variation. Measuring blood pressure correctly is required to classify individuals, to stratify their cardiovascular risk, and to monitor the effects of treatment. This video provides the viewer with a standardized methodology that, when followed, will lead to accurate blood pressure measurement. Bom, então assim, esse vídeo, claro, tem a questão do vídeo estar em inglês, mas é importante também para nós, na área médica, a nossa literatura vem muito do inglês e a gente vai treinando, né? Bem, mas assim, vocês observaram o posicionamento da paciente, a forma que ele colocou o esfigmomanômetro, depois o uso da campânula, o braço apoiado, depois ele chegou a mostrar o hiato auscultatório. Antes dá para a gente perceber bem os ruídos de Korotkov, a primeira fase, quando começam os batimentos, a segunda fase, quando ela continua os batimentos secos, mas que já começa a lembrar um sopro, né? Depois a terceira fase, e depois quando ele passa por um som abafado, da terceira para a quarta fase, prenunciando o desaparecimento, que seria a quinta fase, né? Que então marca a pressão arterial diastólica. Esse vídeo eu acho bem interessante para a gente, porque ele tem essa questão, a qualidade dos sons é muito bom. Se vocês colocarem os fonezinhos de ouvido, vocês vão conseguir escutar exatamente o que a gente ouve na prática. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre os sinais vitais, falamos sobre a pressão arterial. Agora nós vamos falar sobre a temperatura axilar, sobre a temperatura corporal, que a gente usa no Brasil, a temperatura axilar. Nós vamos falar também sobre a frequência cardíaca e tem também a frequência respiratória, que classicamente a gente vê na prática, que é claro, durante a pandemia agora a gente não está fazendo essa prática, mas quando a gente voltar, a gente vai treinar também como ver. Tem que contar as respirações durante 1 minuto. Essa é a nossa frequência respiratória, né? Normal, entre 12, 14, 20 movimentos respiratórios por minuto. Tá? Quando está acima de 30 no adulto, é sempre grave. Né? Vamos iniciar falando então sobre a temperatura corporal central. Ela é de aproximadamente 37 graus Celsius. Pode variar até 1 grau Celsius ao longo do dia. Quer dizer, por exemplo, agora de tardezinha, eu posso estar com 37, de manhã com 36. Essa variação. As mulheres, ela tem uma variação fisiológica que é quando elas ovulam. Quando elas ovulam, na metade do ciclo, a temperatura corporal sobe 1 grau. E depois vai diminuir para o valor basal quando começa a menstruação. A temperatura axilar ela é considerada menos precisa, tá? Mas é a que a gente usa até porque é a mais prática. E nós temos que diferenciar febre de hipertermia. Febre é quando o termostato é regulado para cima. Por exemplo, tu tem uma infecção e o termostato no hipotálamo de 37 vai para 39. Então, sente frio, lógico. Né? Se tu está a 37 graus e o teu termostato diz que a temperatura normal agora é 39, sente frio, bate queixo, fecha, né, a periferia, fica pálido, para fazer com que a temperatura suba. Né? Hipertermia é o contrário. Hipertermia não se mexeu no termostato. Tá? A pessoa bebeu, dormiu dentro do carro, no sol, e a temperatura, o bebê foi esquecido e a temperatura foi progressivamente subindo, mas o termostato continua regulado para 37. A pessoa vai suar, vai ficar vermelha, vai tentar, mas o meio ambiente está
a temperatura está maior. Às vezes acontece também uma hipertermia, que a gente chama de hipertermia maligna, que é quando a gente dá algum medicamento para o paciente, o haloperidol ou a succinilcolina, da sequência rápida de intubação, e a pessoa começa com tremores, contrações musculares, e a temperatura corporal central também vai subindo. Mas não adianta dar dipirona, não adianta dar antitérmico, porque o termostato não foi regulado para 39. A temperatura corporal está alta, mas o termostato não está regulado nesse patamar. Tá? E a hipotermia é o contrário, né? Então é quando a temperatura corporal central começa, quando a hipotermia é leve, ela está entre 35 e 32 graus Celsius. Essa é uma faixa que a gente trabalha quando a gente faz depois da parada cardíaca. Hoje em dia a gente sabe que o controle direcionado da temperatura, ou seja, para aqueles pacientes que saíram da parada cardíaca, mas que estão, não saíram falando, não saíram conversando, às vezes acontece, né? Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes até o paciente ele sai da parada cardíaca, já regulou tudo direitinho, pressão, oxigênio, tudo, mas ele continua sem obedecer comandos. Sabemos que, nessa situação, o prognóstico neurológico dos pacientes melhora se a temperatura corporal dele for diminuída aí para em torno de 35, 34 graus, uma faixa de 36 a 32 graus e mantida nesta faixa, tá? Já a moderada é uma situação diferente, assim, já um pouco mais grave, uma hipotermia moderada. A pessoa estava dirigindo de Pelotas para o Laranjal, tinha bebido, 5 da madrugada, agora nesse inverno que a gente teve, perdeu o controle do automóvel, entrou ali no Arroio Pelotas e ficou submerso até o pescoço, né? Então, bateu a cabeça, ficou inconsciente, um TCE, um traumatismo crânioencefálico, a temperatura dele está em 30 graus Celsius, temperatura central, está hipotérmico. Tá? Isso a gente estuda na cadeira optativa de primeiros socorros, como atender essas pessoas com hipotermia leve, né? Qual é o manejo que a gente pode fazer com essas pessoas. E a grave, então, é quando a temperatura é menor do que 28 graus Celsius, a temperatura central corporal. Vocês viram no vídeo que a gente evita o esfigmomanômetro de mercúrio e também a gente evita os termômetros de mercúrio em função da natureza, né? Porque o mercúrio ele é prejudicial para a natureza, então a gente tem tido esse cuidado. Se vocês forem comprar um termômetro eletrônico, eu sugiro que vocês comprem um que seja flexível, por causa das crianças, né? Que se mexem para não quebrar, né? E a gente vai usar então o termômetro axilar. Tá? E a temperatura, a referência é do Porto, tá? A referência do Porto. A temperatura axilar, então, vai variar de 35,5 a 37. Essa é a nossa faixa de normalidade. A média normal é de 36 a 36,5. Isso é bom a gente saber, né? Temperatura bucal, segundo o Porto, de 36 a 36,7 graus Celsius. A retal um pouquinho mais alta, de 36 até 37 graus,5, meio ponto acima da axilar, né? E a febre, tá? A febre, nós podemos ter, deixa eu pegar o meu laser aqui assim, né? Vamos botar aqui assim, o laserzinho para mostrar direitinho, opções de ponteiro, tá, olha aqui, ó. Então, a febrícula até 37,5. A febre moderada de 37,5 até 38,5, até 38,5, febre moderada. E acima de 38,5, febre alta, febre elevada. É bom saber. Pediatria, o livro da Bárbara Reis traz esse recurso, que é uma maneira prática também, a criança, né? Que é mais difícil da gente colocar o termômetro, então usar esse tipo de recurso. Hoje em dia, todos vocês estão acompanhando, nós estamos usando os termômetros de infravermelho. Em 1 segundo, tu verifica a temperatura. Ele não precisa encostar na pessoa. Aliás, a distância adequada é de 3 a 5 centímetros. Vocês estão vendo aqui que a minha filha está tentando ver a pressão, a temperatura, e eu estou recuando porque eu não estava enxergando, mas eu estava estimando que a distância estava menor do que 3 centímetros. Vamos ver se minha temperatura está boa? Está lá, né? 35,8 graus Celsius, dentro da normalidade.
Esse slide é muito importante, porque aqui nós então saímos da temperatura, vamos para um outro sinal vital, que é a frequência cardíaca, a presença do pulso, a ausência do pulso. A gente já comentou, né, que o diagnóstico de morte hoje em dia ele é cerebral. Nos primórdios, em tempos bíblicos, a ausência de movimento. Depois se percebeu que a gente podia enterrar uma pessoa viva, então se começou a ver o pulso. E em 1960, com o advento das técnicas de RCP, de reanimação cardiopulmonar, a ideia da morte, o conceito da morte, deixou de ser ausência de pulso, porque nós ainda podemos ressuscitar a pessoa, né? O diagnóstico passou a ser, então, o diagnóstico da morte cerebral, né? Bom, mas assim, a frequência do pulso ela é muito importante. Se a pessoa tem uma frequência de 60 até 100, ela está com uma frequência normal. E a gente vê isso quando o ritmo é regular, a gente vê a frequência, pode contar aí 15 segundos, multiplicar por 4, tranquilo, né? Mas, se vocês tiverem uma frequência entre 60 e 50, a pessoa pode estar bradicárdica. Se, por exemplo, ela estava fazendo exercício, ela deveria estar com uma frequência de 100, 110, e ela está com 54, ela tem uma bradicardia, tá? Mas pode ser normal. A pessoa pode ter uma frequência entre 50 e 60, ser um atleta, ou está tomando atenolol, que é um medicamento beta-bloqueador e que reduz a frequência. Mas se ela tiver uma frequência abaixo de 50, ela está bradicárdica. Da mesma forma, se ela é uma atleta ou se ela toma beta-bloqueador, ou seja, se ela toma atenolol, por exemplo, que é um dos mais efetivos nesse sentido dos beta-bloqueadores, né? Ela pode ser normal, tá? Pode ser normal. Agora, assim, ó, se a pessoa está com uma frequência de 40, puxa, ela está bradicárdica. Ela está bradicárdica. Mas notem, ainda com uma frequência de 40, uma pessoa que tem um coração bom, coração saudável, nunca teve infarto, não tem insuficiência cardíaca, ele pode estar sintomático, no sentido de ter umas tonturinhas, mas estar clinicamente estável, no sentido de ter uma pressão arterial normal, no sentido de estar devidamente orientado, saber o dia que nós estamos, a idade que ele tem, que mês que nós estamos, no sentido dele não estar com falta de ar, né? No sentido dele não estar apresentando angina. Então, são os critérios de estabilidade clínica. Por outro lado, uma frequência de 30, naturalmente a pessoa vai estar instável, ela vai estar hipotensa, ela vai estar mal perfundida, ela vai ter angina, ela vai ter falta de ar, ela vai estar desorientada, compreende? E por outro lado, também é importante a frequência cardíaca. Vejam, acima de 100, a pessoa está taquicárdica. É a gente, né? Vamos fazer uma prova, vamos fazer um concurso, eu fico nervoso, eu estou taquicárdico, 108 batimentos por minuto. Normal, taquicardia sinusal. Agora, acima de 150, a tendência é da pessoa estar apresentando uma taquiarritmia. Não necessariamente. Um de vocês, se a gente colocar vocês numa esteira e começar a correr, a frequência cardíaca, no esforço máximo, mas máximo, vai ser a frequência cardíaca sinusal de vocês, a frequência cardíaca fisiológica, né? Vai ser 220 menos a idade, quer dizer, vocês têm aí 25 anos, vocês conseguir chegar a 190, 195 batimentos por minuto sinusal, no máximo de esforço, né? Já eu não, né? Digamos, eu assim, com 56, o máximo que eu vou é 170 batimentos, 174 batimentos por minuto, né? Tá? Depende um pouco da idade. Tá? Agora, pensem comigo, a pessoa está deitada, tá? Em repouso, na emergência, ansiosa, se queixando de palpitações, e a frequência o Samir, vamos dizer, uma frequência 180, vejam, é impossível, olha como só a frequência já dá uma série de informações para vocês. É impossível do professor estar com uma taquicardia sinusal. Tá? Ele não pode. Ele tem que ter um mecanismo que está, não pode ser o nó sinusal que está disparando normalmente. Ele tem um mecanismo que está gerando não uma taquicardia, mas uma taquiarritmia, né, que vai precisar ser tratada. E aí vocês também, se quiserem, né, a gente oferece para vocês no laboratório de ensino por simulação, lá bem sim, a oportunidade de fazer os módulos, onde a gente estuda e aprende a tratar
essas diferentes situações que nós comentamos aí, de bradiarritmias e de taquiarritmias. O oxímetro de pulso, digamos assim, um quinto sinal vital, ele emite raios infravermelhos, dois tipos, e tem sensores para esses dois tipos de raio infravermelho no dedo da pessoa. E o que acontece? Como a oxihemoglobina, a hemoglobina saturada com oxigênio, ela absorve esses raios de forma diferente em relação à hemoglobina não saturada com oxigênio, né, a hemoglobina reduzida, tá? O que acontece? Ele consegue fazer uma estimativa da porcentagem de hemoglobina saturada com oxigênio, ou seja, de oxihemoglobina. Tá? Então, o oxímetro ele vai dar para vocês exatamente uma ideia da quantidade de oxigênio que tem no sangue arterial. Tá? Ele não é completamente confiável, porque às vezes tem pequenos detalhes, assim, o esmalte na unha, um ambiente muito iluminado, ou a pessoa está com carboxiemoglobina, que é aquela hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, e ele não sabe diferenciar essas coisas. Então ele não é 100% confiável, mas é um excelente recurso. A normalidade varia de 94 a 99, 100% de saturação. Tá? Então, vamos ver se o professor tem uma saturação normal. Está normal. Tá? Olha, 96% de hemoglobina ligada, saturada com oxigênio. Vejam, pessoal, nós estamos encerrando. Aqui nós falamos sobre os sinais vitais. Vocês perceberam que o assunto é importante e a mensagem que eu deixo para vocês é justamente essa. O que importa estudar não é tudo, não é estudar tudo, não é pegar e ir lá para o Portal CAPES e baixar todos os artigos que tem no Portal CAPES, todos os artigos do mundo. Vocês vão, né? O que importa é vocês refletirem sobre o que realmente importa mais. Né? E sinais vitais é um assunto que importa. Vocês precisam saber. Isso vocês vão aplicar na prática de vocês. Então, me despeço desejando aí um bom estudo para vocês e a gente se vê lá no fórum, né? Sempre trabalhando pela educação.